Santos Dumont, o homem que preparou a era espacial. Episódio 4A. Tudo que hoje chamamos de exploração espacial começou muito antes dos foguetes, antes da NASA, antes da SpaceX, antes da missão Artemis e antes do sonho de Marte. Houve uma pergunta simples na época, quase impossível de ser respondida no século XIX. E se o homem pudesse dominar o céu? Não apenas cair do alto, não apenas flutuar ao sabor do vento, mas subir, escolher uma direção, controlar uma máquina e voltar ao ponto de partida. Essa pergunta mudou a história e um brasileiro ajudou a respondê-la diante do mundo. Seu nome é Alberto Santos Dumont. Ele nasceu em Minas Gerais em 1873 e cresceu em uma época em que voar ainda parecia uma ousadia contra as leis da natureza. Mas Santos Dumont não olhava para o céu como quem olha para um limite. Ele olhava para o céu como quem enxerga uma porta. E essa talvez seja a primeira grande lição desse episódio. O impossível costuma ser apenas uma tecnologia que ainda não foi construída. Santos Dumont foi para Paris porque naquele tempo Paris era uma das capitais mundiais da ciência, da engenharia, da moda, da arte e da invenção. Ali estavam oficinas, motores, mecânicos, investidores, clubes aeronáuticos e uma plateia capaz de testemunhar a história acontecendo. Ele foi buscar o ambiente onde o sonho poderia virar máquina. E o primeiro campo de batalha dele não foi o avião, foram os balões e os dirigíveis. O balão já existia. O problema é que o balão era prisioneiro do vento. Ele subia, flutuava, encantava, mas não obedecia plenamente. Santos Dumont queria mais. Ele queria transformar o voo em direção, em comando, em precisão. E então vieram os seus dirigíveis. Em 1901, com o dirigível número 6, Santos Dumont realizou um dos feitos mais simbólicos da história da aviação. Saiu de Saint-Cloud, contornou a Torre Eiffel e retornou ao ponto de partida em apenas 29 minutos e 30 segundos, conquistando o famoso Prêmio Deutsch. Imagine a cena: Paris olhando para cima, a Torre Eiffel, símbolo da modernidade, e um brasileiro sozinho suspenso no ar, mostrando que o céu não era mais território exclusivo dos pássaros. Aquele não foi apenas um voo, foi uma declaração ao mundo. O homem não nasceu com asas, mas nasceu com inteligência para construí-las. Mas Santos Dumont não venceu sem errar. Houve acidentes, houve quedas, houve máquinas que falharam. Só que cada erro ensinava algo, cada falha revelava um segredo, cada queda arrancava da natureza uma resposta. E isso é profundamente espacial, porque a exploração do espaço também é assim. Nenhum foguete nasce perfeito, nenhuma nave nasce pronta. Antes do sucesso existe teste, antes da glória existe cálculo. Antes da chegada à Lua ou a Marte, existe uma longa estrada de tentativas, explosões, ajustes e coragem. Depois dos dirigíveis, Santos Dumont deu um passo ainda mais ousado: construir uma máquina mais pesada que o ar. Era o 14 bis. Em 1906, em Paris, diante de testemunhas, Santos Dumont fez o 14 bis decolar. A importância desse momento é imensa, porque foi um voo público, oficialmente observado, com uma máquina mais pesada que o ar. O feito tornou Santos Dumont uma figura central da aviação mundial e uma celebridade internacional no início do século XX. Ali, o céu mudou de significado. Antes, o céu era contemplação. Depois, tornou-se caminho. Antes, era poesia. Depois tornou-se engenharia. Antes era distância, depois tornou-se destino.
Santos Dumont também criou outros projetos, como o Demoiselle, um avião pequeno, leve e elegante. Ele tinha uma visão extraordinária. Ele acreditava que o avião poderia se tornar um meio de transporte pessoal, uma espécie de carro do céu. Naquele tempo, isso parecia fantasia. Hoje, quando vemos jatos, drones, táxis aéreos e veículos espaciais reutilizáveis, nós percebemos que Santos Dumont não estava apenas inventando máquinas, ele estava antecipando o futuro.